4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, patrono do meio ambiente, dos animais, modelo e inspiração do Papa Francisco. Aliás, ele escolheu este nome para indicar o seu projeto, uma igreja franciscana, pobre, humilde, aberta para o mundo e o submundo. Uma igreja sem pompas, mas despojada, com uma espiritualidade ecológica e com os traços do pobrezinho de Assis, o irmão universal. E quero sugerir para você de ler o documento que o Papa Francisco escreveu, chamado Laudato Si, Louvado Sejas. Você encontra aqui na internet, no site do Vaticano, em língua portuguesa, ou nas livrarias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Antes de meditar a parábola do bom samaritano, que, como toda parábola, nos faz refletir, nos confronta, quero sinalizar que esta é a Basílica de São Francisco, em Assis. Ali repousam os restos mortais do patrono da Itália. A expressão bom samaritano é estranha, pois para os judeus os samaritanos não são bons, mas hereges. Jesus contou a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. São aproximadamente 30 quilômetros de viagem. Jerusalém está a 800 metros de altitude e Jericó é uma das cidades mais baixas do mundo, em torno de 300 metros abaixo do nível do mar. Uma pessoa anônima, sem uma identidade definida, caiu nas mãos dos assaltantes.
Esta realidade assinala a violência. Já naquela época, como na atualidade, os riscos do caminho. Os assaltantes eram violentos, espancaram, roubaram tudo, deixando-o quase morto. Por aquele caminho descia um sacerdote, que provavelmente tinha terminado seu turno de serviço no templo de Jerusalém e retornava à sua casa, em Jericó. Muitos sacerdotes moravam em Jericó. Ao ver o homem quase morto, vítima do assalto, passou longe. A mesma coisa fez o levita. Portanto, duas pessoas ligadas ao templo, duas pessoas religiosas, viram, mas não sentiram compaixão, não se sensibilizaram. Se tocassem no corpo daquele desconhecido, talvez até já estava morto, ficariam impuros. Então observaram o preceito da religião e passaram longe cumprindo a lei conforme aparece no capítulo 21 do Levítico. Passou um samaritano, desprezado pelos judeus. Viu a vítima do assalto, moveu-se de compaixão. Atenção! Na parábola, Jesus ensina que compaixão não é apenas um sentimento, mas se traduz em gestos concretos. O samaritano se aproximou, cuidou das feridas, levou para a pensão e cuidou dele. Foram 5 ações dos samaritanos: aproximar, tratar, colocar sobre o animal, levar e cuidar. No dia seguinte, portanto, interrompeu a sua viagem, teve que mudar a sua agenda e seus compromissos. O samaritano pegou 2 moedas de prata e deu ao dono da hospedaria e disse para cuidar dele e, se precisasse mais, pagaria na volta. O samaritano meteu a mão no bolso e nem conhecia aquela pessoa que estava ali, ferida, machucada. Talvez aquela pessoa fosse um judeu e os judeus hostilizavam os samaritanos. Após contar a parábola, Jesus perguntou ao doutor da lei, uma pessoa do templo, que conhece bem a Escritura: na tua opinião, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Atenção para um detalhe da pergunta: qual fez-se o próximo? Uma pergunta fácil para uma resposta correta. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, sem rodeios, vai e faz a mesma coisa. E aquele mestre da lei entendeu que não podemos definir ou escolher o próximo. Quem é o próximo? Mas fazer-se próximo, nos colocar no lugar da pessoa que sofre. Não basta ser mestre da lei, ser religioso. É preciso amar de verdade, ser misericordioso, mover-se de compaixão. Não vale ser gente de igreja e não ter tempo para a misericórdia, a compaixão. A compaixão é um dos traços de Deus. Ao ver a multidão cansada e abatida, como ovelha sem pastor, Jesus sentiu compaixão e ensinou o rogate, a oração pelos bons operários, para que a messe não se perca. Curioso que tanto o samaritano como o homem vítima do assalto permanecem anônimos. Isto é um detalhe interessante. Outro detalhe é que na parábola, um herege, um samaritano, é apresentado como modelo para um judeu, um doutor da lei, uma pessoa do templo. Na parábola, Jesus nos ensina também que próximo não é quem é amado, mas quem ama. O doutor da lei, e com ele cada um de nós,
somos todos chamados a amar concretamente, a fazer-se próximo, a exercitar a misericórdia. Paz no coração. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que São Francisco de Assis rogue por nós.